Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se essa é a sua primeira vez, eu sou o Marcelo Leite, eu sou executivo de Cloud e Inteligência Artificial em uma das Big Techs aqui dos Estados Unidos, e nesse canal eu compartilho conteúdo sobre carreira, liderança e futuro do trabalho no mercado de tecnologia. Hoje eu quero falar sobre algo que muita gente me pergunta. Depois de quase 5 anos trabalhando no mercado de tecnologia aqui nos Estados Unidos, quais foram as maiores diferenças culturais que eu percebi em relação ao Brasil? E o mais curioso é que algumas dessas diferenças foram exatamente o oposto do que eu imaginava antes de me mudar aqui para os Estados Unidos. Vale lembrar que eu estou compartilhando a minha experiência própria. Isso pode variar de empresa para empresa, de estado para estado e até mesmo dentro do segmento de tecnologia. Mas essas foram algumas das diferenças que mais me chamaram a atenção. A primeira delas é que as pessoas trabalham dentro de escopos muito claros. No Brasil é bastante comum você ser contratado para uma função e acabar assumindo 2, 3 ou até 4 responsabilidades diferentes. Aqui isso acontece muito menos. As pessoas costumam ter papéis extremamente bem definidos e trabalham dentro daquele escopo de trabalho. Inclusive, muitas vezes elas ficam desconfortáveis quando precisam assumir algo que não faz parte das suas responsabilidades. E existe um detalhe curioso. Se você faz algo que faz parte da responsabilidade de outra pessoa, mesmo que seja para ajudar, isso pode ser visto como de forma negativa. É muito mais cultural, cada um no seu quadrado, do que você tentar resolver o problema de todo mundo. Por outro lado, isso cria uma vantagem enorme para a gente brasileiro, porque o brasileiro normalmente tem iniciativa, flexibilidade, facilidade para navegar entre diferentes áreas. Quando você consegue combinar essa proatividade com inteligência política e respeito pelos limites das funções, você acaba se destacando muito rápido, porque você não se limita às atividades que são da sua função. A segunda diferença é a forma como eles enxergam o equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal. Essa talvez tenha sido uma das mudanças que mais me surpreenderam, já que eu vinha de um ritmo frenético de trabalho em São Paulo, até às 7, 8 horas da noite todo dia, onde quanto mais tempo você passava dentro do escritório, mais produtivo você parecia muitas vezes. Mas aqui é absolutamente normal alguém sair 5 horas da tarde para ir buscar o filho na escola. Tem executivos sêniores da organização que não marcam reuniões das 8 às 9 horas da manhã, nenhum dia da semana, porque eles têm que revisar a agenda do dia para ser mais produtivo dentro dessas reuniões. É normal priorizar a família dentro da semana, e isso não costuma ser visto como falta de comprometimento. Ninguém olha para você e pensa, nossa, essa pessoa tá menos engajada porque foi assistir a apresentação da filha na terça-feira à tarde, teve que remarcar uma reunião. Pelo contrário, existe uma compreensão muito maior de que o trabalho é apenas uma parte da vida. E um detalhe interessante, pelo menos na minha experiência, quando chega o final do expediente, as pessoas realmente param de trabalhar. Elas não levam o trabalho para casa e continuam trabalhando lá depois do horário. Não existe aquela cultura permanente de parecer ocupado o tempo todo. Pelo contrário, se você está trabalhando sempre muito mais do que o seu horário, você passa a impressão de que você é uma pessoa desorganizada, que não consegue fazer a sua atividade no horário comercial. A terceira diferença envolve férias. No Brasil, nós temos 30 dias de férias garantidos pela lei. Aqui muitas empresas têm políticas diferentes de férias, mas a Microsoft, por exemplo, ela oferece política de férias ilimitadas para alguns cargos. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu pensei, sensacional, né? Eu posso tirar férias o tempo todo. Mas existe uma curiosidade nessa política. Na prática, poucas pessoas tiram férias mais longas do que uma semana, 2 semanas. Você acaba tirando alguns dias ao longo do ano, aproveitando feriados para estender o feriado. Você estende um pouquinho mais um final de semana para você poder aproveitar mais e não impactar o seu negócio com 30 dias sem flexibilidade de descanso. É quase como se o sistema fosse desenhado para integrar melhor o trabalho e a vida pessoal durante o ano inteiro, em vez de concentrar todo o seu descanso em um único período no ano ali de 30 dias. Outra diferença muito forte é a obsessão por resultados. Aqui o foco está mais no impacto do que no esforço que você fez. As pessoas não estão tão preocupadas com quantas horas você trabalhou. Isso reflete em entrevistas, em conexões que você faz dentro da organização. Você não precisa falar quantas reuniões você participou, quantos projetos você participou, nem o quanto você parece ocupado. A pergunta principal que as pessoas querem saber da sua carreira é qual foi o resultado que você entregou. Então, aqui existe uma diferença importante entre estar ocupado e gerar impacto. E nem sempre são a mesma coisa. A maioria das vezes você pode ter um esforço até menor, estar menos ocupado, mas você gerou um alto impacto. Isso importa muito. Uma quinta diferença é o nível de competitividade. Eu costumo dizer que o Brasil é o campeonato brasileiro e aqui nos Estados Unidos é a Champions League do mercado de tecnologia. Não é porque os profissionais brasileiros sejam menos capazes ou qualificados, muito pelo contrário, mas porque nos Estados Unidos você compete com talentos do mundo inteiro ao mesmo tempo. O mercado é enorme e tem muitas oportunidades para todas as diferentes posições, mas por outro lado, a régua é extremamente alta. Você participa de processos seletivos disputando espaço com profissionais
profissionais extremamente qualificados do mundo todo. Gente formada em universidades de ponta, Ivy League aqui dos Estados Unidos, profissionais que são de outros países e já tiveram grandes experiências, muitas vezes muito mais anos de experiência do que você. Então essas pessoas trazem experiências impressionantes e elas querem entrar nos Estados Unidos. É um ambiente extremamente competitivo o mercado de tecnologia, principalmente de Big Techs. E isso me leva para uma sexta diferença importante, a diversidade cultural. Em muitos projetos, você trabalha diariamente com pessoas da Índia, da China, da França, da Alemanha, Canadá, Reino Unido e vários outros países. É uma mistura cultural gigantesca que a gente não tem muito contato no Brasil. Você aprende constantemente novas formas de pensar, trabalhar e resolver problemas e buscar esses insights de cada uma dessas pessoas. Isso acaba acelerando muito o seu crescimento profissional. Mas isso também exige humildade, porque você percebe rapidamente que existem várias formas diferentes de resolver o mesmo problema. E muitas vezes no Brasil a gente acaba chegando à mesma solução. E aqui a solução óbvia para você não necessariamente é a melhor solução para alguém que cresceu e nasceu em uma outra cultura e teve uma trajetória completamente diferente da sua. Por fim, a sétima diferença parece pequena, mas muda completamente o dia a dia. O respeito pelo tempo. Os americanos costumam ser muito simpáticos. Existe sim um momento de quebra-gelo no início das reuniões, mas esse costuma ser bem curto. Depois disso, eles vão direto ao ponto. Qual é a pauta da reunião e a gente já começa a seguir. Os atrasos, eles são muito mal vistos, tanto em reuniões online quanto em presenciais. E as reuniões, normalmente, elas terminam exatamente no horário combinado. 10 minutos antes de acabar o tempo, é normal o líder pausar a reunião e falar: vamos fazer o wrap-up da reunião, que é o momento de resumir as decisões e definir os próximos passos com os responsáveis e prazos daquela reunião. Se a reunião foi marcada só 15 minutos, ela vai ter 15 minutos. Se o assunto não terminou, em geral, se prefere mover uma outra reunião, marcar uma outra reunião, do que continuar a conversa. Existe uma preocupação muito grande em gerenciar e não desperdiçar o tempo das outras pessoas. E essa foi uma adaptação importante para mim. Porque você precisa trabalhar muito a sua capacidade de síntese, estratégia e gestão de tempo na comunicação para fazer boas reuniões no tempo estipulado. Sejam elas de 15 minutos, meia hora, uma hora. Depois de quase 5 anos aqui, talvez a maior lição tenha sido perceber que não existe um modelo certo e errado. Existem culturas diferentes, prioridades diferentes e formas diferentes de construir uma carreira. E entender essas diferenças foi uma das coisas que mais acelerou meu crescimento profissional aqui. Mas agora eu quero saber de você. Você sonha em trabalhar aqui nos Estados Unidos? Qual dessas diferenças mais chamou sua atenção e foi algo novo para você? E se você já viveu essa experiência, compartilha aqui nos comentários, que eu vou adorar conhecer a sua visão também sobre essas diferenças culturais. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre carreira, tecnologia e futuro do trabalho aqui dentro da nossa área. Um grande abraço e até a próxima.